Hora de falar sobre o Vasco com uma série de atualizações. Quero começar contando sobre as conversas entre o Cruz Maltino e o Atlético Paranaense. A ideia é que o Léo Pelé vai jogar em Curitiba e em troca o Vasco receba o Coelho e ainda coloque um dinheiro para que o negócio avance. O Coelho é um atacante que fez bom campeonato brasileiro e está bastante valorizado no mercado. Além disso, queria destacar também uma entrevista do Pedrinho ao meu amigo Fábio Azevedo, presidente do Vasco, admite erro em contratações nessa temporada, fala que o clube tem capacidade financeira para ser autossustentável pelo menos até março e assegura que há 5 negociações em andamento para a venda da SAF, 3 delas com aquele acordo de confidencialidade, até por isso ele não pode dar mais detalhes. Pedrinho assegura que não há nenhuma negociação avançada, não há proposta na mesa do Vasco para venda da SAF, embora 3 dessas empresas estejam avaliando, estudando, cuidando de todas as documentações. Há muitos contratos a serem avaliados. Para completar, o Pedrinho ainda assegurou que Payet e Coutinho continuam para a próxima temporada. Segundo o presidente vascaíno, a dupla tem muito a entregar e vai ser bastante útil. Informação super importante. Há muitas semanas venho contando para vocês que Evangelos Marinakis tinha negociação para a compra do Vasco e também com outro clube brasileiro da Série A. Gastei semanas perguntando para as minhas fontes qual é esse outro time, qual pode ser a negociação, até que nessa sexta-feira o GE trouxe a notícia de que Evangelos Marinakis negocia com o São Paulo. Já foram 2 reuniões presenciais com o presidente Júlio Casares. Na semana passada o Casares esteve em Londres para conversar com o Marinakis. A ideia da negociação com o São Paulo é diferente da do Vasco. Se o Marinakis quer comprar o Vasco, em relação ao São Paulo, a ideia é ser um parceiro nas categorias de base. O Tricolor entende que precisa investir na base, e o jeito mais fácil de tornar a base do São Paulo extremamente competitiva seria buscar jogadores de outros clubes na base, algo que o Palmeiras faz com uma enorme capacidade. Para você contratar atletas da base, você precisa ter dinheiro. Muito menos dinheiro do que você vai investir quando o atleta já é profissional. Mas na base também há a necessidade desse investimento. E o São Paulo busca um investidor, um parceiro que coloque essa grana para permitir ao São Paulo fechar chegadas, contratações de atletas de outros times. Em troca, esse empresário vai ter direito a uma participação no lucro de eventuais negócios que forem fechados durante o período. É nesse contexto que São Paulo e Marinakis tentam chegar a um acordo. O Marinakis gosta da ideia de investir no São Paulo, adora a ideia de investir em atletas da base. Isso também pode beneficiar seus clubes no exterior, entre eles o Olympiacos, o Rio Ave e também o Nottingham Forest. Perguntei para minha fonte que lá atrás afirmava que o Marinakis negociava com o Vasco e com mais um clube, se esse time era o São Paulo, e a resposta foi sim. Essa pessoa ainda afirmou que uma coisa não impede a outra. O Marinakis pode comprar a SAF do Vasco e pode ter parceria na base do São Paulo. Importante fazer esse registro. Só para completar, em relação a Cotia, o centro de treinamento do Tricolor, está descartada a venda física de Cotia ou um percentual da estrutura. Não é nada disso que o São Paulo busca. O São Paulo quer alguém que coloque dinheiro para que o Tricolor vá buscar contratações na base. E esses jogadores vendidos mais para frente tenham retorno para o Tricolor e também para o investidor. Cotia, que tem 8 campos e um estádio, 8 vestiários, 4 campos sociais, quadra poliesportiva, campo de areia, 4 alojamentos para 110 jogadores, tem refis, refeitório, 2 piscinas e um alojamento para 148 hóspedes. Bora falar agora sobre a dança das cadeiras em relação a técnicos. 5 dos 20 times da primeira divisão ainda não encontraram um comandante para 2025. São eles o Santos, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Vasco e o Mirassol. E desses 5, 4 têm algo em comum, todos sondaram a situação de Luiz Castro. O Atlético é quem mais insiste, né, em avançar nessa história, mas o Luiz Castro tem batido na tecla de que tem 43 milhões de reais a receber do Al Nassr até o fim do seu contrato. Se ele aceita qualquer acordo com o clube brasileiro hoje, ele perde essa bolada. Diante desse cenário, outros nomes têm sido especulados. Renato Gaúcho já foi cogitado, por exemplo, no Vasco e no Santos. Peixe que espera por uma resposta de Gustavo Quinteiros, argentino que comanda o Vélez Sarsfield. O Mirassol é outro que surge na Série A, ainda sem técnico. O Mozart, que conseguiu acesso com o time, acabou aceitando uma proposta do Curitiba.
Para arrematar em relação à dança das cadeiras, é legal contar também que, segundo o próprio Thiago Carpini, que decidiu permanecer no Vitória, ele foi sondado recentemente pelo Grêmio, pelo Vasco e pelo Atlético Paranaense, que caiu para a Série B. Nicola, me falaram do Caixinha no Vasco em 25, mas eu vou checar essa história. O que eu posso contar sobre o Caixinha é que ele era alvo do Santos, Santos fez proposta oficial, ele não recusou, mas ele pediu mais. Para falar a verdade, ele recusou a proposta, mas não descartou o negócio. O Santos acabou se incomodando com a postura, a impressão que ficou é de que o Caixinha está esperando por outros tipos de ofertas, tá? E diante desse cenário, o Caixinha vai aguardar um cenário, vai aguardar ofertas para o ano que o João quer saber se o Léo Fernandes interessa ao Vasco. João, deixa eu explicar um pouquinho sobre a situação do Léo Fernandes, é até legal você contextualizar. O Léo é aquele meio atacante uruguaio que teve no Fluminense no ano passado, que foi uma negação, mas o Léo jogou nessa temporada no Peñarol e arrebentou. Números muito, mas muito promissores. Deixa eu pegar aqui, só para contar para vocês, 45 jogos, 21 gols e 16 assistências. E ele não brilhou só no Campeonato Uruguaio, foi o grande jogador do Peñarol na Libertadores, e olha que o Peñarol eliminou o Flamengo, tá? O Léo não pertence ao Peñarol, ele é do Toluca. E o Toluca já disse ao Peñarol que não topa emprestá-lo de novo. Só aceita vender 7 milhões de dólares ou 40 milhões de reais. O Léo já havia sido especulado no Atlético Mineiro, no Vasco e no São Paulo. Confesso que eu não entendi muito a especulação no Vasco, porque o Vasco já tem o Coutinho e o Payet, mas ao custo de 40 milhões de reais vai ser difícil que ele seja comprado, tá? Especialmente porque no Brasil, no ano passado, com a camisa do Flu, teve uma passagem bem discreta. Essas barrigadas que o Vasco tem sondado são reais. Então, vamos lá. Sobre o Vasco, começar contando sobre a busca por um técnico. Eu acho que muito do que o Vasco vai fazer daqui para frente depende também da contratação de técnico. O Vasco sondou o Luiz Castro e já desistiu. O Vasco conversou com o Pesolano e com o Pedro Caixinha, não chegou a um acordo. E a nova bola da vez é o Renato Gaúcho. O Pedrinho ligou para o Renato para perguntar sobre a possibilidade de o Renato assumir. Eles conversaram sobre projeto, parte financeira, capacidade de investimento, e o Renato prometeu responder até o fim dessa semana. Renato, que nos tempos de Grêmio, ganhava 1,5 milhão de reais livre de impostos no Grêmio, tá? O Vasco vive um momento decisivo em relação à situação contratual de vários jogadores, com alguns em fim de contrato e outros considerados negociáveis, né? Os atletas aí nessa lista de negociáveis são o Léo, o zagueiro, né, que está até aí uma negociação entre Vasco e Atlético Paranaense para uma troca, né? O Vasco manda o zagueiro Léo para o Atlético Paranaense, em troca recebe o atacante Coelho e o Vasco ainda dá uma compensação financeira ao Atlético Paranaense. Riquelme, lateral esquerdo, o volante Souza e o volante Esforça, né? Estão sendo analisados aí para negociações. As suas saídas, né, dependem das condições financeiras e do mercado, além do planejamento para reforçar o elenco. Essas possíveis mudanças aí refletem no Vasco a busca por um equilíbrio entre as finanças do clube e o desempenho esportivo. O planejamento para 2025 envolve também, né, as decisões estratégicas para alcançar competitividade e viabilidade financeira. A diretoria terá que fazer escolhas importantes para definir o elenco que enfrentará os desafios da próxima temporada, ajustando o time às prioridades do clube na gestão da SAF. Em termos de jogadores aí que o Vasco analisa, né, que foi noticiado que o Vasco tinha interesse, é o Isidro Prita, né? Destaca do Cuiabá em 2024, mesmo com o rebaixamento do clube, né? Ele atraiu o interesse aí de diversos clubes da Série A, como Bahia, Vitória, Vasco, né? Entre outros nomes que já surgiram. E segundo o presidente do Cuiabá, o Bahia já apresentou até uma proposta oficial, porém já foi rejeitada porque considerou o valor muito baixo. O Vitória e o Vasco, embora já até apareceu como interessado, não formalizou nenhuma oferta, né, pelo jogador, não fizeram proposta, mas estão monitorando a situação e espera aí qualquer acordo. E para treinador, né, o Vasco procurou aí o Renato Gaúcho, que está livre no mercado após encerrar, né, seu ciclo aí pelo Grêmio. O Renato é visto como uma escolha estratégica pela diretoria vascaína, que busca fechar o acordo rapidamente para acertar o planejamento para a temporada de 2025. No entanto, o técnico, né, pediu tempo para analisar a oferta antes de tomar sua decisão.
Mas o Vasco tem urgência em definir seu futuro técnico. Tá ligado à necessidade do Vasco de destravar negociações de reforços, né? Porque aí depende do treinador para saber qual reforço ali ele vai pedir, né? Qual jogador ele vai preferir trabalhar. E até os que estão para sair do Vasco, né? Dependendo de algum desses nomes aí listados, o Renato Gaúcho ou qualquer outro técnico pode pedir mais um tempo para tentar aí resolver com esse jogador, né? Ver se conta com ele para a próxima temporada. Então é isso aí, torcedor. Ficamos por aqui com o vídeo do Vasco. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha o vídeo aí para estar sempre recebendo as próximas notícias.